A paz do Senhor, querido. Eu sou o pastor Cláudio Gama e eu quero desejar a você, seja bem-vindo a esta família abençoada. A sua presença, a sua audiência, a sua parceria nos motiva a continuar desenvolvendo esse projeto e a nos dedicarmos a cada vez mais para que possamos levar até você um conteúdo saudável, sistematizado e teológico pautado na Bíblia Sagrada, visando exclusivamente o seu crescimento na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Hoje, nós estamos iniciando mais uma matéria bíblica com você e para você, intitulada Antropologia Bíblica, onde, à luz da Bíblia, nós vamos estudar o que a Bíblia diz acerca do homem. Vamos, então, ter um momento de oração, vamos falar com Deus, pedir a sua graça, a sua iluminação, para que Ele possa nos inspirar, para que possamos ser um canal de bênção para a sua vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, bendito Jesus, amado da minha alma, estamos diante da Tua face nesta hora com este seminarista para estudarmos a Tua palavra. Nós pedimos a iluminação do Teu bendito Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar revelações da Tua palavra, a inspiração do bendito Espírito Santo, e que esta palavra ela não seja apenas uma palavra teológica para os teus filhos, mas que seja a tua resposta, o teu alimento para mudar a história e a vida dos teus filhos. Querido Deus, seja conosco, esteja entronizado em nós, tenha primazia total, glorifica o teu nome, receba a nossa gratidão, pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu te convido hoje a gente ler o texto da Bíblia Sagrada. Ele é o texto áureo de hoje, que está no livro dos Salmos, de número 8, versículo 3 e versículo 4, versículo 5, que vai falar acerca do propósito da existência do ser humano. Diz o salmista: quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nesses versículos é apresentado o propósito da criação do ser humano. Como eu vos disse, nós vamos estar estudando antropologia. Antropologia à luz da Bíblia. Não é antropologia científica, mas é antropologia bíblica. Esta disciplina, querido, ela tem como objetivo revelar e conscientizar aos estudantes das Sagradas Escrituras acerca da doutrina bíblica sobre o homem. Então, nós estamos pautados naquilo que a Bíblia diz. Tem uma série de teorias, de argumentos ateístas, filosóficos, religiosos, acerca da origem humana. Mas o nosso foco nesta matéria é o que a doutrina bíblica, é o que o ensino das Sagradas Escrituras dizem, revelam acerca do homem. E você pode saber que, à luz da Bíblia, o homem, ele sempre é o referencial de Deus na face da terra. E quando nós olhamos para o desenvolvimento da história
do ser humano, o homem, toda a sua história existencial, é questionado sobre a sua origem e o porquê da mesma. Há um questionamento no ser humano de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Esse questionamento já foi buscado respostas em vários campos da filosofia, do ateísmo, da religião, da psicologia, da sociologia e até mesmo da própria antropologia não bíblica. Mas só ficaram no argumento, à luz da Bíblia. A Bíblia é o único livro que dá resposta à origem do homem, a por que ele veio, por que ele está fazendo aqui e qual é o seu destino. É baseado nisto, nos ensinos das Sagradas Escrituras, que nós vamos estar juntos estudando esta matéria. Como eu vos disse, muitos tentam, de acordo com as teorias científicas, filosóficas e religiosas, uma explicação, uma resposta para a origem do homem. Mas eles só ficam no campo teórico. Mas a verdadeira explicação sobre a origem do ser humano está na Bíblia Sagrada. Isso, querido, independe da fé. Porque mesmo aqueles que dizem, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia Sagrada, ele pode se comportar desta forma. É um direito dele. Isso é uma prova que ele é humano, que ele tem o livre-arbítrio. Mas ele pode discordar, não acreditar. Mas ele não pode adulterar, alterar aquilo que está evidenciado, registrado no texto sagrado. Então, independente de todos os conceitos, pensamentos e crenças, o que prioriza para nós, a prioridade para nós, é o que a Bíblia diz acerca do ser humano. E eu quero deixar isso bem claro para você. Nós estamos estudando antropologia bíblica a partir de agora. E é baseado no que a Bíblia diz. Não é o que os antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, ateístas, teóricos dizem. É o que a Bíblia revela acerca do homem. E estudar acerca do homem é penetrar num ministério insondável e divino, que só teremos a compreensão perfeita através da fé e da iluminação do Espírito Santo. Nesta palavra introdutória, eu quero deixar bem claro que o homem é um ser misterioso. Misterioso no sentido que está inato no ser humano uma série de mistérios que somente o Criador divino tem a explicação para aquilo. O homem é algo extraordinário. Se nós pensarmos no homem como um ser físico, biológico, sociológico, psicológico, espiritual, dessa forma globalizada, nós vamos ver que o homem é a obra da excelência do Todo-Poderoso. Porque Deus, nós vamos estar estudando isso detalhadamente, Deus vai colocar, como colocou no ser humano, alguns segredos, alguns mistérios, algumas riquezas inerentes à pessoa do ser humano, à estrutura do ser humano, que é inefável, que nenhuma outra criatura obteve, somente o homem. Como diz o texto que nós lemos aqui no livro dos Salmos, que o homem é a coroa da criação de Deus, que Deus o coroou de glória e de honra, e colocou numa posição superior de exaltação, de destaque, para revelar
o próprio governo e a pessoa de Deus na face da terra. Esse é o objetivo do nosso estudo à luz da Bíblia Sagrada. Você vai ver também que, baseado na Bíblia Sagrada, o ser humano, como eu vos disse, é a obra por excelência do Criador. E vale salientar a você, querido, que o ser humano é a obra mais excelente do Criador. Nós vamos ver nesse estudo uma diferença do processo originário e criativo divino para trazer à existência as outras criaturas e o ser humano. Quando chegou no momento de criar o homem, foi num aspecto distinto, extraordinário e pessoal, que Deus utilizou e se manifestou para fazer esta obra tão excelente, tão perfeita, que é o ser humano. No decorrer dos estudos, falaremos mais detalhadamente sobre isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de deixar para você, nesta palavra introdutória, é que a finalidade do Criador em fazer esta obra-prima, que a Bíblia chama de homem, é para que o mesmo pudesse viver eternamente com ele. Ou seja, viver eternamente com ele. Nós vamos também estudar a diferença hoje da questão dessa eternidade do homem, da eternidade. Haja vista que o ser humano, ele não é eterno, mas Deus o criou para ter vida eterna. E nós vamos ter hoje na vida do homem, à luz desse estudo, nós vamos estudar o que é ser eterno e o que é ser dotado de vida eterna. Essa questão da infinitude do homem, da imortalidade do homem, parece até um paradoxo falar da imortalidade do homem, porque a imortalidade é uma virtude, uma essência, uma qualidade, um atributo inerente à pessoa da divindade. Mas quando eu falo da imortalidade do homem, não estou negando que o homem é um ser mortal. Eu estou falando no sentido da sua existência eterna. Porque o homem, se não experimentar o arrebatamento da igreja, ele passará pelo processo da morte. Mas o que eu quero, e nós vamos estudar isso, é que a morte, ele não mata o ser humano. A morte, ela pode, no máximo, destruir a estrutura biológica. E esse homem, essa essência da personalidade, que a gente vai saber que essência é esta, ela é eterna, ela permanece. Então, à luz da Bíblia, a vida após a morte. É isso que é interessante no ser humano. Isso é inegável, a vida após a morte. A Bíblia fala, a Bíblia garante que há vida após a morte. A grande questão é aonde esse ser humano continuará vivendo após a morte. Porque à luz da Bíblia, só existe dois destinos para este ser humano. Um, a Bíblia chama de inferno, e o outro, a Bíblia chama de céu. Mas isso não significa que o homem deixará de existir. Então, nós vamos estudar nessa antropologia bíblica essa questão da decomposição, da destruição da estrutura biológica e da eternidade dessa essência da personalidade humana, aquilo que nos faz gente, tendo continuidade para toda a eternidade. No entanto, o grande propósito de Deus ao criar o homem é para que o homem pudesse viver com ele eternamente. Haja visto que Deus poderia viver só no seu conselho de Deus Trino, mas Deus é um ser sociável, de relacionamento,
de intimidade e de cooperação e de comunhão. E o grande propósito de Deus, ao criar esse homem, visa justamente isso. Não só a criar um ser vivente, mas estabelecer neste ser vivente o grande propósito do relacionamento, da comunhão, da interação, da participação, da associação com o Todo-Poderoso. Isso vem mostrar a importância e a excelência que é este ser humano. E nós que estudamos o homem à luz da Bíblia Sagrada e que professamos a fé cristã, nós podemos ver que a grande essência do cristianismo, do genuíno cristianismo, a grande mensagem do cristianismo é enfatizar a vital relação entre Deus e o homem e Deus. Veja que é uma via de mão dupla. É o divino se relacionando com o homem, com a criatura. E, ao mesmo tempo, é a criatura tendo o privilégio de se relacionar com o Criador de forma livre, espontânea e pessoal, que nós vamos estar estudando, volto a dizer, detalhadamente. Como eu vos disse, nesta palavra introdutória, quero enfatizar a você que o homem sempre foi objeto de estudo. O homem sempre foi objeto de estudo, tanto dos cientistas, quanto dos médicos, dos filósofos, dos sociólogos, dos políticos, dos psicólogos, olha, e até mesmo dele mesmo, o homem estudando a si mesmo. Até o salmista, certa vez, fez uma pergunta, tentando conhecer o homem, ele clamou: que é o homem? Que é o homem que dele te lembres? Você pode ver isto no Salmos 8, versículo 4, de acordo com a versão que você tem em mãos. Que é o homem que dele te lembres? Que é o homem que deles te lembres? É o homem procurando a conhecer a si mesmo. Isto é interessante, é um conhecimento interminável, é uma busca infindável, porque eu vos disse, o homem, além de ser a obra da excelência, tem mistérios no ser humano que só Deus sabe, que só Deus entende, que só Deus compreende. E baseado nisso, somente as Escrituras, elas vão dar resposta sólida e satisfatória aos interrogatórios sobre o homem. Pois, ao mesmo tempo que as Escrituras dizem que, ou diz que o homem é pó, ela afirma que mesmo que esse homem, que é pó, na sua estrutura biológica, terrena, transitória, humanamente falando, é o templo do Espírito Santo. Como entender isso? Isso aqui é algo divino. Aí já entra a graça de Deus. Nos círculos acadêmicos, querido, o estudo do homem, ele é chamado de antropologia. E nós podemos ver que esta palavra antropologia, ela deriva de duas palavras gregas. Antropos, que vai significar de forma bem simplória homem, e logos, que nós já estudamos e você já estudou, que vai significar estudo, tratado, razão, ensino. Logo, a antropologia bíblica trata do homem como criação de Deus. Guarde bem isso. A antropologia bíblica, ela vai tratar do homem como criação de Deus. O homem pecador, afastado de Deus,
pela desobediência voluntária e o homem como objeto da graça redentora. Então veja, nós, na antropologia bíblica, nós podemos aqui, nesse conceito, estabelecermos 3 bases para você no estudo da antropologia bíblica. Primeira base é estudar o homem como uma criação plena de Deus. 2, na antropologia bíblica, é estudar o homem pecador afastado da comunhão de Deus de forma voluntária por meio da sua desobediência. A terceira base é estudar o homem como objeto, como alvo da graça redentora divina. Então, guarde bem isso. A antropologia bíblica, ela estuda o homem nessas variantes. Ele como criação de Deus, ele como um pecador que voluntariamente desobedeceu a Deus, se afastando da comunhão, e ele como alvo primordial da graça redentora de Deus, visando a reconciliação do mesmo com Deus, via a obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Logo, querido, a antropologia bíblica, como eu estava dizendo para você, ela diferencia da antropologia científica. Porque a antropologia científica, ela vai estudar o homem nas suas características físicas, culturais, nas suas distribuições, nos seus costumes, nas suas relações sociais, de acordo com o gênero humano. Mas a antropologia, por definição, nada mais é do que o estudo do homem. Entretanto, a antropologia bíblica, ela difere, ela distingue-se da antropologia científica em fundamento, em abordagem e propósito. Veja, a antropologia bíblica, ela vai distinguir da antropologia científica em 3 aspectos, que nós podemos chamar de fundamento, abordagem e propósito. Então vamos lá. Fundamento é porque a base da antropologia bíblica encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem. É o fundamento, é a revelação, é a exclusividade da revelação pessoal de Deus ao homem. Na antropologia bíblica, além do fundamento, nós temos o segundo aspecto, que chamamos de abordagem. A abordagem é feita a partir de uma visão bíblica do homem, e não como propõe a antropologia científica do homem pelo homem, mas daquilo que a Bíblia ensina e revela acerca do homem. Esta é a base da antropologia bíblica. E o terceiro aspecto é o propósito da teologia, da antropologia bíblica. O propósito é demonstrar a postura privilegiada do homem em relação às demais criaturas, bem como a sua atual deficiência moral diante de Deus, e essa deficiência moral é por causa da sua queda. Então, deixa eu trazer à memória, revisar isso aqui, para não ter dúvida a você. A antropologia nada mais é do que o estudo do homem. Entretanto, a antropologia bíblica, ela distingue-se da antropologia científica em 3 aspectos. Que aspectos são esses? Você está acompanhando o curso médio em Teologia da Academia de Pregadores e esta é uma aula gratuita que estamos disponibilizando em nosso canal para você.
Agora, para fazer o curso completo, com mais de 20 matérias, nós temos uma condição especial. Está no link, aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar agora mesmo e começar hoje os seus estudos fazendo todas as 20 matérias deste curso. O Médio em Teologia tem excelentes professores, conteúdo 100% gravado em uma plataforma moderna e fácil de usar. Você pode assistir no seu computador, no celular, no aplicativo, onde você estiver. Matricule-se e comece hoje mesmo. Fundamento, abordagem e propósito. Primeiro, o fundamento. O fundamento encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem. É Deus tomando a iniciativa voluntariamente de se revelar ao homem. E se estabelece o fundamento da antropologia bíblica. Em segundo lugar, é a abordagem. Ou seja, como é feita essa abordagem? Ela é feita a partir de uma visão totalmente bíblica acerca do homem. E não como propõe a antropologia científica, que é do homem para o homem. Mas a Bíblia não. A Bíblia, além de revelar acerca da origem humana, ela não é do homem para o homem, mas de Deus para o homem. Isso estabelece a abordagem. E, por último, o propósito. O propósito vai demonstrar a postura, a posição privilegiada que o homem tem em relação às demais criaturas, Como vos disse, o homem é a coroa da criação, é a obra-prima, é a obra da excelência do Criador. Mas também a Bíblia não oculta a deficiência moral deste homem diante de Deus, que é consequência da sua queda, do seu pecado. Então, nesta matéria, a nossa abordagem da antropologia visa exclusivamente estudar o homem como ele é descrito nas Sagradas Escrituras. Assim, nós podemos entender melhor acerca do homem. E não só entender acerca do homem, mas, ao mesmo tempo, com essas compreensões e descobertas que a Bíblia dá acerca do homem, nós temos a possibilidade de glorificar a Deus pela sua benevolência ao criar o ser humano. E, a partir de agora, após essa palavra introdutória, nós vamos tratar do primeiro assunto em relação ao homem, a antropologia bíblica. E o primeiro assunto que nós vamos tratar é acerca da origem do homem. Como eu disse nesta palavra introdutória, por certo existe aí na história da humanidade, em toda a história da humanidade, essa humanidade vem carregando na sua bagagem uma série de discussões, de debates, acerca da existência do ser humano. E é uma pergunta que vem atravessando, rompendo e passando de geração a geração. De onde veio o homem? De onde veio o homem? Historicamente, quando nós olhamos para a história, o homem como um ser intelectual, ele vem buscando essas respostas. Há um anseio, há um questionamento no interior, na mente, no consciente, no ser humano, que ele fica buscando da onde ele veio, a sua procedência, a sua origem. Isto não é de agora, é desde a antiguidade mais remota. Se encontra relatos nas civilizações antigas que tentam responder esta pergunta. Mas, por mais que tentam responder, essa resposta
ela nunca atende o homem nos seus anseios, ou de forma definitiva. Mas eu quero dizer para você que, no entanto, nenhuma resposta está próxima de explicar a origem do homem daquela que é narrada no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não se omite. A Bíblia Sagrada, ela não vive apenas ela não tem especulação acerca da origem do homem. Ela é enfática, ela mostra, ela ensina, ela aponta e ela vai dizer da onde o homem veio. Independente se os céticos, se os ateus, se os filósofos, se os líderes religiosos, se os outros que não acreditam na veracidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia não está preocupada com isto. A Bíblia, ela é enfática, ela mostra literalmente e claramente a origem do homem. Agora, cabe ao ser humano aceitar ou não. Nós que exercemos a fé no Deus vivo e temos a Bíblia como regra de fé, nós não temos dúvida. Querido, eu prefiro acreditar plenamente, que eu fui criado de Deus, que eu vim de Deus, do que acreditar que eu sou a evolução de um macaco. Querido, o macaco não é minha fonte, não é minha base, não é minha célula mata, não é minha origem. Minha origem é um ser divino. Só que, no meio dessa sociedade antibíblica, anticristã, ateísta, eles preferem acreditar que eles são resultados de um processo evolutivo de seres irracionais, do que acreditar que eles são obras de excelência do Criador divino. Mas fiquemos com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Outra coisa que eu gostaria de passar para você, falando da origem do homem, e daqui a pouco nós vamos trabalhar um versículo bíblico, é que os escritores sagrados, eles sustentam de modo consistente que Deus criou os seres humanos. É a Bíblia que diz: Deus criou os seres humanos. Os textos bíblicos mais precisos indicam que Deus criou o primeiro homem diretamente do pó da terra. Quando nós falamos do pó da terra, o homem ser criado diretamente por Deus, nós estamos nos referindo neste momento à parte física, biológica, estrutural e do exterior do ser humano. A Bíblia indica com clareza que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados à imagem de Deus. Aí veja que eu falei do pó, que é a matéria-prima para a estrutura biológica, e agora a Bíblia vai falar da imagem de Deus, que é a essência espiritual nessa junção do pó da terra para dar vitalidade ao ser humano, que a Bíblia vai chamar de alma vivente. Nós vamos estudar isso detalhadamente, querido, mas nós precisamos também entender que no processo criativo de Deus, que Deus estabelece para formar o homem, é uma ação direta e pessoal. O homem não foi formado no decurso de milhões de anos
de processo macroevolucionário. Me permita, os adeptos da teoria de Charles Darwin, do evolucionismo, mas à luz da Bíblia, a palavra de Deus, o homem não é resultado de um processo macroevolucionário. Não. O homem é uma obra exclusiva, direta, total, plena do próprio divino, do próprio Criador. É isto que a Bíblia ensina. Nós ficamos com a Bíblia. Ficamos com a Bíblia. E a Bíblia, querido, ela vai ensinar claramente acerca da doutrina de uma criação especial. Sim, que significa que Deus fez cada um segundo a sua espécie. Isso está no texto bíblico. A gente vai daqui a pouco lê-lo. Segundo a sua espécie. Ele criou várias espécies. Eu estou afirmando para você que a Bíblia ensina categoricamente a doutrina da criação e que Deus fez a criatura segundo a sua espécie. Ele criou as várias espécies. Então, as deixou para que se desenvolvesse e progredissem segundo as leis do seu ser. A distinção, isso é importante. Veja só, querido, olha só. Isso aqui é importantíssimo, seminarista. A distinção entre a criação do ser humano e das outras criaturas é que o ser humano, de todas as criaturas, Deus colocou nele a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus no homem vai diferenciá-lo das demais criaturas. Tá certo, querido? Para que não fique nenhuma dúvida. Logo, o ser humano, querido, criado à imagem e conforme a semelhança de Deus, ele teve uma criação especial. E nós vamos mostrar aqui a diferença entre Deus estar criando as outras criaturas e o método que Deus utilizou para criar o ser humano. Então, você deve estar me perguntando agora, Pastor Cláudio Gama, tem alguma prova na Bíblia Sagrada acerca da origem do homem? Sim, claro que tem. Então vamos a esta prova. Você que está com a Bíblia aberta, eu quero lembrar a você que seminarista não pode andar sem Bíblia. Tem que carregar a Bíblia. Outro detalhe, seminarista tem que ser um bom aluno da escola bíblica dominical. Tem que ser assíduo à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a maior escola teológica da fé cristã. Então você não pode ficar fora dessa oportunidade. Então eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, ou das Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Versículo de número 27. Eu vou começar pelo 27. Você pensou que era o 26? 26 eu estou reservado aqui para tratar de um assunto extraordinário que você vai ficar de boca aberta quando nós tratarmos deste assunto no versículo 26. Mas olha o que diz o versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando nós olhamos para este versículo que diz assim, e criou Deus o homem, querido,
nós vemos no verbo criar, olha, que está na sua originalidade veterotestamentária, com um significado simplório, mas extraordinário, potente, que é criar, ou do nada, que é uma coisa que a gente vai tratar. Como criar do nada se ele usou a matéria-prima? Então a gente vai mostrar que nesse estudo sobre antropologia, o que é a essência do verdadeiro homem? O que é isto, ser gente? É muito mais do que uma expressão ou uma representação biológica. No entanto, quando Deus, a Bíblia diz, e criou Deus o homem, aqui Deus está se referindo não apenas um indivíduo, mas na mente de Deus, querido, está a projeção de toda a humanidade. De toda a humanidade. Nessa criação do primeiro homem está a árvore genealógica humana saindo da mente de Deus para o desenvolvimento de outros indivíduos. Porque quando Deus, isso até parece um paradoxo, mas isso é uma verdade. Quando Deus, que a Bíblia diz, e criou Deus o homem, a nossa tendência é focar num indivíduo. Não, Deus não está pensando num indivíduo. Deus está pensando na humanidade que terá a sua matriz, biologicamente falando, o homem, e que procedendo deste homem, a humanidade cresceria, desenvolveria, progrediria na face da terra. Além disso, quando Deus fala ao homem, você vai ver aqui que Deus trabalha o ser humano de uma forma geral. Aqui não há uma parcialidade divina. Aqui não há um preconceito divino. Aqui não há uma discriminação divina. Porque Deus, quando diz, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, Deus está visando a humanidade, mas também está visando o desenvolvimento desta humanidade. E Deus já está pensando neste desenvolvimento no macho e na fêmea. E quando você olha esses dois seres viventes, macho e fêmea, você vê na Bíblia Sagrada que Deus imprimiu neles a sua própria imagem. Logo, nós podemos ver no versículo 27 a exclusividade e a superioridade do homem em relação às demais criaturas, ou seja, a sua distinção entre os demais seres criados por Deus. Porque no homem, Deus usou de um método diferenciado, numa linguagem antropomórfica e teofânica. Deus utilizou suas próprias mãos, se apresentando como um olheiro divino para dar formatação a este homem, utilizando como matéria-prima o pó da terra com os seus elementos químicos. Haja visto que, ao observar esse primeiro relato bíblico da criação, não se pode chegar a outra conclusão, senão que o homem é resultado de uma
intervenção direta de Deus. À luz desse relato, o homem é resultado de uma operação direta e exclusiva de Deus. Baseado nesse relato bíblico, nós não podemos negar que o homem é uma obra resultante da mão operacional do Todo-Poderoso. O homem não é autônomo. O homem é uma criação exclusiva, proveniente de um ato voluntário, pessoal e decisivo do próprio Deus. É isso que a Bíblia ensina. E esse versículo, querido, inibe a possibilidade da utilização de um processo evolutivo para a formação do homem. Olhando para Gênesis 1:27, não tem nada de evolução aqui. Tem a criação, e criação direta, criação plena, criação substancial. Não tem nada de evolução aqui. Isso vale dizer para você que Deus, ele não utilizou de formas pré-existentes ou sub-humanas de vida para formar o primeiro homem, que a Bíblia vai chamá-lo de Adão. Assim, Deus não soprou o fôlego de vida dele em um macaco quase homem, que os evolucionistas veem se tornar homem. Não. Deus soprou diretamente nas narinas daquele que ele projetou. Eu vou te mostrar nesse texto que a origem do homem, na sua essência, não está a partir do solo terreno. O solo terreno, Deus usou apenas o seu pó e os seus elementos químicos, visando um objetivo, que na próxima aula eu vou lhe dizer o que Deus estava projetando a utilizar esse elemento químico, e o pó, eu digo elemento químico do pó da terra, e o pó da terra como matéria-prima. Portanto, temos que admitir, se cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que ela é infalível, que ela é errante, que ela é totalmente inspirada pelo bendito Espírito Santo, então, temos que crer que não existe outra possibilidade verdadeira para a origem do homem fora das Sagradas Escrituras. Deus criou o homem de fato. Isso é verídico, isto é real, isto é genuíno. Pode não acreditar, mas não pode ser negado, porque isso está registrado na Bíblia Sagrada. Voltemos ao texto. E criou Deus iniciativa, e criou Deus atitude, e criou Deus voluntariedade, e criou Deus prazer, e criou Deus propósito, e criou Deus relacionamento, e criou Deus visando o destino, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. É a única criatura na face da terra que traz intrínseco em si mesmo algo peculiar do divino, que a Bíblia chama a imagem de Deus, que no latim, imago Dei. Querido, Deus seja louvado. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas na próxima aula eu espero por você, porque na próxima aula
eu vou falar sobre o resultado solene do conselho divino ao decidir fazer o homem. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado por permitir que eu acesse a sua residência e possa desfrutar da sua comunhão e da sua amizade. Deus te abençoe, querido. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Ó nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela revelação da tua palavra, muito obrigado pela comunhão do teu Espírito Santo. Abençoe esse seminarista, abençoe sua família, abençoe seus projetos de vida, abençoe seu ministério. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre ele e que o milagre de Deus aconteça agora. Toma em tuas mãos, dê a bênção e a vitória, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até a próxima aula, permitindo Deus. Amém. A Academia de Pregadores é uma escola completa, onde você pode ter acesso a mais de 60 cursos, todos eles com certificados, com reconhecimento oficial da CGADB e diversas outras convenções no Brasil e no exterior. Nós temos alunos espalhados em mais de 50 países, homens e mulheres de Deus, assim como você, que querem crescer em graça e em conhecimento. Na descrição desse vídeo, nós deixamos um link exclusivo com uma promoção muito especial para você aprofundar os seus estudos. Comece hoje mesmo. Clique no link e saiba como fazer a sua matrícula. Meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Josenildo de São Paulo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todos da Academia de Pregadores, pois aprendi muito, agregou muito no conhecimento da Palavra de Deus. Amei a matéria de tipologia com a pastora Naira Pedrini. Todas as matérias foram muito boas, um divisor de água no ministério, de todos que estudam, de todos que ainda irão estudar. Sou grato a Deus por todas as oportunidades e muitos outros cursos ainda faremos para a glória de Deus. E é uma plataforma que vem crescendo no Brasil e agregando muito. Se eu fosse você, eu fazia este curso. Faça o curso médio em teologia completo e tenha acesso também ao básico e mais de 60 cursos em nossa moderna plataforma de ensino. Clique no link e saiba mais. Está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e eu espero você na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.